Olá, recebam as boas-vindas mais uma vez da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo. Que esta palestra venha de encontro às famílias de hoje necessitadas de orientações para dialogar com seus filhos e, assim, poder conviver em um ambiente harmônico e amoroso. Vamos nos conectar com a espiritualidade bendita. Vamos fechar nossos olhos físicos e mentalizar a figura meiga de Jesus, nosso mestre, nosso maior modelo de amor, de serenidade e de compreensão. Vamos mentalizar nosso lar, sendo iluminado com muita luz e amor, entrando em cada cômodo, e que assim seja também nosso coração. E agora vamos orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, e graças a Deus. Agora, mais preparados que estamos, vamos receber nosso palestrante, Osmar Marte Filho. Bem-vindo, Osmar. Osmar faz parte da Casa Espírita Sociedade Espírita Irmã Francisca e também é colaborador de USE de Sorocaba. Osmar vai falar com a gente sobre diálogo entre pais e filhos. É com você, Osmar. Obrigado aos companheiros por esta oportunidade. Estamos felizes, muito felizes de poder estar com vocês de forma virtual, né? Convidando então todos a esta reflexão sobre a importância do diálogo entre pais e filhos e a importância da evangelização infantil na vida das nossas crianças e jovens. Lógico, né? Também a evangelização como um todo, a educação espírita como um todo, também para adultos e idosos, mas especialmente aqui vamos abordar esta presença da doutrina espírita na vida das nossas crianças e jovens, por experiência própria, porque eu também passei tanto pela evangelização infantil como pela mocidade espírita, e meu filho também passou pela evangelização e pela mocidade, então eu posso falar que vale a pena esse trabalho, né? Esse convite amoroso aos nossos filhos. Primeiro, nós precisamos lembrar que os nossos filhos são espíritos, né? É um lindo livro, inclusive, com esse título do nosso querido Hermínio Miranda, Nossos Filhos São Espíritos, fica aqui já como uma sugestão de leitura. Nossos filhos são espíritos, ou seja, eles não são um corpo que tem um espírito, como alguns acham, né? Mas sim um espírito vivendo num corpo físico, como nós. Todos nós, então, somos espíritos reencarnados, vivendo momentaneamente na matéria. Isso quer dizer que todos nós temos uma longa experiência anterior nas nossas vidas, né? Na nossa vida espiritual, uma longa experiência de acertos e de erros, de conquistas e de dificuldades, de virtudes e de vícios, né? E a reencarnação é sempre uma nova oportunidade que o próprio codificador da doutrina espírita seja um grande educador, porque Jesus é o mestre por excelência, ele mesmo diz isso, né? E Kardec, um mestre também, um grande educador. E a doutrina espírita é também uma doutrina de educação, de reeducação. Como a própria reencarnação. A reencarnação também é um processo de educação e de reeducação. Por quê? Porque a reencarnação nos propicia contato conosco mesmos, com a nossa própria situação, na nossa própria intimidade, vamos dizer, né? Nós entramos em contato conosco mesmos pela reencarnação, porque nós estamos em contato com pessoas, ou com situações, ou com regiões, né, do planeta, sei lá, populações, sociedades,
que tem a ver conosco, tudo a ver conosco, né? Não é o acaso que nós estamos onde estamos, no país em que estamos, na família em que estamos, na casa espírita em que estamos, ou outra crença religiosa. Tem uma necessidade, é uma ambientação reencarnatória, né? E uma necessidade reencarnatória nesse contexto. Então, esse espírito chega pela reencarnação, cheio de boa vontade, cheio de disposição para uma nova aprendizagem, para fortalecer aquilo que ele já tem de conquistas no bem, né? Conquistas equilibradas, valorosas no bem, e corrigir aquelas que precisam ser corrigidas. Claro que o primeiro espaço que vai receber esse espírito que reencarna é a família. Então, a família tem essa função de acolher esse espírito que chega do mundo espiritual pela reencarnação. Por isso, a necessidade da infância. A infância, Kardec vai perguntar isso no Livro dos Espíritos, qual é a necessidade da infância, né? Além da adaptação do espírito a essa nova reencarnação, também o processo de educação, porque nessa fase em que os órgãos, em que o corpo está mais, vamos dizer assim, independente, né, fisicamente dos pais, dos educadores, é mais fácil a condução, e o espírito está mais aberto a receber os valores. Então, veja a importância, no primeiro momento, de nós nos conscientizarmos que somos espíritos, não somos um corpo, somos um espírito, nossos filhos são espíritos, então nós estamos aqui conversando de espíritos para espíritos, pensando que na família somos espíritos, né? Já com essa vivência, já com esses virtudes e vícios, com essas tendências, né? E na infância o espírito, então, vai aprender e reaprender por imitação e por absorção do ambiente. Ou seja, essa criança, né? Esse espírito que está na condição de criança, especialmente na primeira infância, ele vai imitar aqueles que estão na condição de educadores, sejam os pais, sejam eventualmente um outro familiar, um avô, uma tia, né? Ou mesmo pela adoção, né? Um pai, uma mãe que estejam no papel de pais. Isso quer dizer que ele estará imitando no primeiro momento, até mesmo trejeitos, né? Até mesmo gostos e tendências, até mesmo valores no primeiro momento, né? Forma de falar, etc. Porque ele está ali aprendendo junto com esses que estão empenhados na sua educação. Depois ele vai, na adolescência, mostrar-se quem ele realmente é. Kardec até pergunta isso para os espíritos: o que acontece com a criança que na adolescência é um outro espírito? Kardec pergunta. Não, é o mesmo espírito, só que ele se mostra como ele realmente é. Então veja a importância nesse primeiro momento de atenção, muita atenção a esse espírito. Nós nos preocupamos muito com o cuidado físico, né? Então nós nos preocupamos muito com a alimentação, com a roupinha, né? A roupa da criança, do bebê ou da criança, alimentação, vacinas, os remédios, o médico, a escola, né? Muito voltados para as necessidades básicas físicas, que são, lógico, fundamentais, mas não é só isso. Aliás, não é isso só, vamos dizer assim. É também, mais importante, olhar para esse ser como um espírito. Qual é a necessidade de um espírito? Qual é a necessidade de um espírito reencarnado na infância? Olhe para esse bebê, para essa criança, né, ou mesmo para esse adolescente, enxergue nele um espírito. Qual é a necessidade de um espírito reencarnado? É de referências, é de reforço dos conceitos morais que nós aprendemos com a doutrina espírita, é de amorosidade, é de presença. Não é presença física 24 horas necessariamente, é de presença emocional, porque muitas vezes a gente observa muito isso, as pessoas muito ligadas aos celulares o tempo todo, em qualquer lugar, né? Então vai almoçar, cada um no seu celular, vai jantar, cada um no seu celular, vai na televisão, não tem mais televisão, cada um no seu celular, enfim, no centro espírita, cada um no seu celular, muitas vezes. Então, não há mais, como talvez sem o celular,
a possibilidade de uma presença emocional. A gente pode estar junto fisicamente, mas não emocionalmente, porque cada um está no seu momento, está no seu mundo, inclusive, né? Então, não que a gente não vá usar o celular, estamos usando aqui, né? Usamos o tempo todo, mas com cuidado, com responsabilidade, ou seja, olhar para esse espírito que chegou pela reencarnação, ávido de progresso moral, né? Ávido, com todo o empenho que após a sua programação reencarnatória, feita no mundo espiritual com amor, com carinho, por tantos que o amam, e ele vem com esse empenho de progresso. Aqui, então, ser acolhido com amorosidade, acolhido com entendimento, né? Com, vamos dizer assim, com esse olhar de espírito para espírito, claro que proporcionando bem-estar físico quando possível, mas especialmente olhar para ele como um ser espiritual numa experiência material. E o que é que necessita, então, esse ser espiritual? Necessita dessa presença emocional, necessita de referências. Como ele vai aprender por imitação, nós precisamos pensar nos exemplos que estamos dando o tempo todo. Então, que exemplos damos para nossos filhos, familiares, né? Às vezes educandos, evangelizandos na casa espírita, netos, sobrinhos, né? Mesmo que distantes, que exemplos damos? Será que são os exemplos que nós aprendemos na doutrina? De respeito às diferenças, de tolerância para com aqueles que têm pensamentos diferentes dos nossos, sejam eles religiosos, políticos, econômicos, sociais, sei lá, culturais, seja o que for, né? Respeito, porque são os valores que nós aprendemos com Jesus. Amar o próximo como a si mesmo é respeitar o próximo nas suas dificuldades, né? Sem revidar uma ofensa com outra, sem agressividade, com respeito, tolerância, amorosidade, né? Fraternidade e solidariedade, né? Fraternidade, solidariedade, que são os valores que nós aprendemos com Kardec, trabalho, solidariedade e tolerância. Então, nesse sentido, é o sentido do exemplo. Claro que a gente vai ter momentos de diálogo, de conversas, né? E esses momentos de diálogo, além dos exemplos práticos, nós precisamos proporcionar. Então, o diálogo não é necessariamente assim, olha, agora vamos conversar, né? Às vezes não dá tempo para isso. Mas que tal aproveitar todas as oportunidades que surgem para dialogar? Mas como é que Jesus dialogava? Né? Como que é a pedagogia de Jesus? Quando perguntam a Jesus, por exemplo, qual é o maior mandamento da lei, ele diz, o que é que está escrito na lei? Quando perguntam a Jesus, é lícito dar tributo a César? Ele fala, dá-me cá uma moeda. De quem é a figura na moeda? Percebe que ele está respondendo uma pergunta com outra pergunta? Ou seja, ele está trabalhando o conteúdo desse espírito. Por quê? Porque educação, do latim, quer dizer educere, trazer para fora. Então, é fazer brotar aquilo que o espírito já tem. Porque ele é um espírito, ele tem bagagem. Então, ao invés de pensar na criança como um balde vazio, que você vai jogando coisas dentro, páginas em branco que você vai escrevendo, nós temos que pensar o contrário. A criança é um espírito cheio de conteúdos, cheio de conhecimentos e de valores. E nem sempre conceitos adequados, às vezes são preconceitos, porque o espírito já traz os seus preconceitos, né? Então, veja a oportunidade desse diálogo como forma de trabalhar esses conteúdos. Você está vendo, sei lá, um desenho com a criança e você pode aproveitar lá o desenho animado. Olha, você viu que aquele bichinho fez para o outro bichinho, bateu, ou então, olha que legal, ele convidou ele para passear junto, enfim, aproveitar o contexto, porque veja que Jesus fazia isso, né? Ele aproveitava o contexto do espírito, ele aproveitava os momentos da convivência entre as pessoas para dar uma lição. Então, a gente pode aproveitar o contexto. Olha, aconteceu alguma coisa na escola, o que aconteceu? Ah, fulano fez isso e tal, e você, o que você acha disso? O que será que a gente pode, o que Jesus fala sobre isso, né? Tem alguns recursos que nós temos na doutrina espírita hoje, como as historinhas, os livros infantis que são coligados, aí, ligados a personagens famosos, né?
Nós temos a Turma da Mônica, por exemplo, em histórias espíritas, Scooby-Doo, a Turma do Scooby-Doo em histórias espíritas, e outros personagens famosos. E temos também um grande conteúdo doutrinário hoje para crianças, com histórias mais variadas. Então, é um outro recurso. Aproveitar esses momentos de convivência, né, para contar histórias juntos, ler um livro juntos, mesmo que seja um desenho animado pelo celular, porque a gente percebe hoje muito o celular como uma babá eletrônica, ou seja, a criança está chorando, a criança está inquieta, a mãe joga o celular na mão dela, ela começa a se distrair. E aí a sua vida segue, você vai viver a sua vida e a criança está lá com uma babá eletrônica brincando, né? Mas que tal aproveitar essa oportunidade para aproveitar aquele conteúdo que a gente não está percebendo nem qual é, né? A gente não está entendendo muito bem, às vezes, o conceito que vem por trás, por exemplo, de um filme, de um desenho animado, ou de um filme com super-heróis, que às vezes traz o conceito da vingança, e não do perdão, e não do respeito, né? Traz o conceito da justiça pelas próprias mãos, e não a justiça feita em consenso social, como seria o certo, né? Então, veja que tem coisas que a gente tem que trabalhar, não necessariamente proibir, porque a nossa doutrina não é de proibições e nem de obrigações, mas é de conduzir com responsabilidade. Então, olha, o que você acha que aconteceria se a gente fizesse isso que essa pessoa fez, ou que essa personagem fez, não é? Por aí. E não no sentido daquele sermão, né, daquela coisa de cima para baixo, né, impondo, mas sim trabalhando o conteúdo, exatamente o que Jesus faz conosco. Ele dialoga, ele conversa, ele trabalha o conteúdo que o Espírito já tem, ele não impõe. Né? Você não vê Jesus falando, faça tal coisa, faça isso e não faça aquilo, vem para cá, não vai para lá. Ele convida. Ele expõe e convida, ele não impõe e obriga, né? Veja a diferença, porque o Espírito tem que estar pronto por si mesmo para vir. Não dá para você obrigar o Espírito a fazer alguma coisa. Então, é nesse sentido, referências, exemplos valorosos no bem, que a gente tem que dar, né? De caridade, de honestidade a toda prova, honestidade em todos os sentidos, né? Desde respeitar as placas de trânsito, porque a criança vai aprender lá que aquela placa de proibido estacionar, ele está vendo aquilo e você para na placa. Qual é a sua coerência depois para falar, olha, você não pode fazer tal coisa, é o que não está permitido por lei, mas você fez isso o tempo inteiro, você parou onde não podia, você parou na vaga de idoso, você andou na contramão, avançou sinal, você passou sua multa para outra pessoa. Não dá para você ter um discurso e outra prática, né? Então, qual é a autoridade que eu vou ter se eu não consigo viver sequer as leis humanas? Enfim, esse é um processo. Aí, veja, Kardec pergunta se os espíritos dos pais exercem influência sobre os dos filhos. Exerce muito na questão 208. Os pais têm a missão de desenvolver os filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Ou seja, educação é a maior tarefa dos pais. É a maior responsabilidade, é uma missão. É conduzir a Deus a alma de nossos filhos. Ou seja, a missão dos pais, muito mais que a obrigação da educação, a obrigação da alimentação, do vestuário e tudo mais, a missão é conduzir a Deus a alma de seus filhos. Item 9 do capítulo 14, honrar pai e mãe, lá do Evangelho, a ingratidão dos filhos e os laços de família, de Santo Agostinho. A missão dos pais é de conduzir a Deus a alma de seus filhos pela educação, pelo exemplo. Educação para Dora Encontro, uma querida companheira educadora do livro Educação segundo o Espiritismo, do livro extraordinário que vale a pena ser lido, estudado, né? Educação segundo o Espiritismo, tanto nas casas espíritas, grupos de paz, evangelização, como também nos nossos lares. Ela diz que educar é semear verdades e virtudes com vistas à eternidade. Nós não estamos falando para um corpo que vai esquecer, vai envelhecer e vai esquecer. Não, estamos falando para um espírito imortal que não vai esquecer. Aliás, nós estamos falando só, estamos mostrando pelo exemplo. Então, que exemplo precisamos deixar para que os nossos filhos apreendam conosco, né? E a gente deve ter boas lembranças de nossos pais e avós naquilo que eles tinham de amorosidade.
naquilo que eles tinham de valores, de educação. Eu lembro de minha avó, por exemplo, que parava a vida dela para ajudar uma pessoa necessitada. Ela parava a vida dela. Ela tinha um cobrador de ônibus que passava, às vezes, do ônibus em frente à casa dela e falava que estava com fome. Ela pegava o mesmo ônibus na viagem seguinte, levava o lanche para ele, e assim fez várias vezes seguidas. Então, eu me lembro dela fazendo isso. Isso é um exemplo para mim, né? E isso é o que mais marca. Divaldo Franco nos diz que educar é criar hábitos sadios pela instrução e vivência. Então, veja, semear verdades e virtudes, ou seja, os valores do cristianismo que nós conhecemos, que é o respeito às diferenças, a tolerância para com aqueles que sejam eventualmente de pensamentos diferentes, condições diferentes, fraternidade e solidariedade, auxílio mútuo, né, paz, construção da paz o tempo todo e criar hábitos sadios. Nós temos hábitos materiais, né, hábitos de higiene, hábitos, por exemplo, do banho, de cortar as unhas, de, sei lá, escovar os dentes, ir no dentista, ir no médico, hábitos de ir para a escola, enfim. E hábitos morais? Nós temos hábitos morais com nossos filhos, hábitos de falar bom dia, boa tarde, boa noite, hábitos de falar com licença, por favor. A gente já ouviu recentemente uma criança falar boa tarde? Você já ouviu? Já viu um adolescente falar com licença, por favor? Eu não lembro de ter visto recentemente. E nós falávamos isso, né? Nós aprendemos isso com nossos pais e avós. Dar o lugar para o mais idoso, falar com licença, muito obrigado, o senhor pode fazer tal coisa, por favor? Isso é, no mínimo, o mínimo de uma convivência social. E vai além, né? Então, além desse bom dia, boa tarde, com licença, por favor, muito obrigado, vai também o hábito da oração, vai também o hábito de não criticar e não julgar. Jesus diz isso, né? Não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida que julgardes, também sereis julgados. Então, veja, você está se colocando na condição, já está impondo para você mesmo o seu critério de julgamento, para você mesmo. Porque se você julga duramente alguém, pela fala de Jesus, você está se autorizando a ser julgado também com esse mesmo critério. E aí, dói. Porque o nosso julgamento é duro e é cruel. Então, é esse o julgamento que eu estou me autorizando a ser feito comigo. Porque ele está dizendo isso, né? Eu, à mesma medida com que julgar, serei julgado. Então, não julgar, porque Jesus também não fez isso, não julgou, não criticou, não condenou. E educação, diz Dora Encontro, é toda a influência exercida por um espírito sobre outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Toda a influência exercida de um espírito a outro. Veja, então, que os nossos filhos podem nos educar, porque nossos filhos são espíritos, nossos adolescentes são espíritos, nossas crianças, então, podem nos educar. É uma influência mútua, e nós educá-los, e vice-versa. E Kardec que diz, educação é a arte de formar caracteres, conjunto de hábitos adquiridos. Esses hábitos, os valores morais, da ética, da cidadania. Ele ainda diz que sem educação, isso no Livro dos Espíritos, sem educação não pode haver segurança social. E nós vivemos num mundo de insegurança social, em todos os sentidos, não só da insegurança física, na questão da segurança pública, dos assaltos e tudo mais, mas a insegurança de confiar no outro, a insegurança de não acreditar no que o outro está falando, não sabemos se ele está falando a verdade ou não, né? A insegurança em vários sentidos, porque ainda nos faltam essa construção do bem. Então, semear isso. E outra coisa que nós temos que lembrar nesse processo de educação é a questão dos limites, porque nós somos, a doutrina espírita, como eu disse, não é uma doutrina de obrigações e proibições, e sim de liberdade com responsabilidade. Porque é assim que nós aprendemos com Jesus, né? E Paulo de Tarso que nos diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Liberdade com responsabilidade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, teoricamente, eu posso fazer uma série de coisas, só que não devo, porque vai me gerar dores futuras. Se eu leso alguém num negócio, num trabalho, numa fala,
né? Em qualquer atitude, se eu leso alguém conscientemente, mesmo me beneficiando no primeiro momento, eu vou sofrer depois. É a lei de causa e efeito. Então, veja que aí é a liberdade com responsabilidade. E aprender os nossos limites. Também está no Livro dos Espíritos que quando nós extrapolamos os nossos limites, somos punidos pelo sofrimento. Está na lei de liberdade. Quando extrapolamos os nossos limites, somos punidos pelo sofrimento. Por um tribunal? Por um juiz? Não, pela nossa consciência. E pela lei, né? Se nós nos alimentamos em demasia, mais do que a capacidade do nosso organismo, nós passamos mal, sofremos dores, cólicas e tudo mais, e assim por diante, né? Se eu corro demais com o carro acima do limite de velocidade da via, eu estou pondo tudo em risco, com minha responsabilidade, né? Então há um limite, e o limite eu preciso mostrar aos meus educandos. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos, crianças, jovens e adultos, que eles têm limites. A liberdade deles tem limites. As atitudes deles têm que ter limites, inclusive pela lei humana, mas também pelas leis morais, porque diz o ditado popular, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Ou quem faz o que bem entende, sofre depois. Então é melhor pensar duas vezes antes de falar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa, porque depois não tem como voltar atrás, eu tenho que arcar com as consequências. Então, esse exemplo do limite, a gente tem que fazer o tempo todo, né? A gente tem que estar mostrando aos nossos filhos, nossos adolescentes, até onde eu posso ir. A gente aprendia na escola, quando a gente era mais novinho, né? Faz tempo isso já, que a nossa liberdade vai até aonde começa a do outro, ou seja, há um processo de convivência social, e a minha liberdade vai até onde começa a do outro. Eu não posso extrapolar o espaço do outro, o momento do outro, a ideia do outro, a opinião do outro, a consciência do outro, né? Eu não posso forçar, é o meu limite, que se forçar gera dores futuras. Então, esse é um processo importante, o processo de educação, é o processo da convivência, é o processo desse diálogo, não, como eu falei, obrigatório e forçado, agora vamos sentar para conversar, mas olha as oportunidades, por exemplo, no Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é uma grande oportunidade para o diálogo. Com as crianças, eu posso usar os livros infantis, com os jovens, eu posso usar livros próprios para a juventude, tem também livros Violetas na Janela para jovens, por exemplo, né? Turma da Mônica, espírita, com histórias espíritas para jovens. Eu posso usar esse contexto, eu posso usar outros contextos, né, na vida do jovem. Veja que o jovem, por exemplo, ele tem, quando você é criança, na infância, a criança tem os pais como referência, né? Os pais são os heróis, os pais são os que provêm. Ele está totalmente inserido na família. Depois ele vai crescendo e, como diz Kardec, como dizem os espíritos da Kardec, o espírito se mostra como ele vai para a sociedade. Então, mais importante do que a família, ou talvez tão importante, em alguns casos, é o grupo. O grupo, os amigos, os colegas, a turma, seja lá como se chame, é o mais importante ou tão importante como a família. Nós ficamos incomodados às vezes, né? Porque nós perdemos um pouco, como pais, essa influência maior sobre os filhos, que já não são mais crianças, né? Mas é um processo natural. Nós temos que semear esses valores, essas verdades pela educação, confiar nisso, confiar nesse ser, nesse espírito que é nosso filho, nosso agora jovem, para que ele faça o caminho dele. Agora, veja, eu não posso obrigar e proibir que esse jovem vá para a sociedade. Ele vai buscar grupos, e grupos afins, né? Então, pode ser um grupo que seja afinizado em relação ao esporte, em relação à música, em relação às artes, em relação à política, em relação à economia, em relação a escoteiros, por exemplo, né, que é um grupo saudável, em relação a outras afinidades. E eu posso oferecer também um outro grupo saudável, que é a mocidade espírita.
No caso da evangelização infantil para as crianças, né? Então a Casa Espírita oferecer o trabalho da evangelização infantil, claro, voltado para cada faixa etária, na linguagem da criança, com atividades interessantes, com vivências, com oficinas. Não é aquela aula cansativa, não é? Tem que ser um trabalho dinâmico. As crianças de hoje são muito mais atentas e muito mais antenadas em tudo. Eu tenho que ter um trabalho moderno, atual, claro que com os valores da doutrina espírita. Para a criança, a linguagem dela, com pessoas preparadas, e isso as USEs e casas espíritas têm experiência para isso, para preparar, e depois a mocidade. Então, o jovem, que agora já não é mais, não é tão mais importante a família, e sim a sociedade, o grupo, ele pode ter alternativa num grupo saudável, que é o da mocidade espírita. Não estamos obrigando, não estamos forçando, mas estamos conduzindo, e precisamos conduzir a nossa obrigação, inclusive com uma certa energia moral, quando necessário, não obrigando, não brigando, não discutindo, mas com autoridade moral, que Jesus também fez isso, e conduzir, enquanto podemos, no grupo da mocidade espírita, porque é um grupo saudável, e vai de encontro a essa necessidade do grupo. Por experiência própria, como eu falei, tanto minha quanto do meu filho e dos outros jovens que eu vi na Casa Espírita, tantos anos atuando, 40 anos atuando nessa área, nós temos essa experiência de que vale a pena, porque é um grupo saudável que se forma por vários anos seguidos, ou da mocidade, inclusive convivência extra centro espírita, na casa das pessoas, dos jovens, né? Os pais dos jovens, nossos pais, nossos companheiros, né? São os pais dos jovens, podem trabalhar juntos, estão trabalhando juntos na casa espírita, convivemos fraternalmente fora da casa espírita, nas nossas casas, né? Então veja quanto é importante esse trabalho da presença da casa espírita na vida do jovem. E não assim, como diz Divaldo Franco, né? Ele diz assim que, no livro Diálogo com Trabalhadores e Dirigentes Espíritas, deixar o jovem ou a criança escolher depois a religião que vai ter, depois de adulto, é como se deixá-la contaminar pelo tétano para depois dar a vacina. Então eu preciso conduzir as crianças e jovens para a casa espírita, porque é minha missão. Conduzir, mas eu estar junto, eu estar participando, não é despejar, né? Não é despejar, é conduzir e estar junto no grupo de pais, participando das atividades da casa espírita, e assim formando um trabalho fraterno, um grupo fraterno. Além do que, esse trabalho, essa presença do jovem na casa espírita, com responsabilidade, então com disciplina, não é assim, olha, amanhã é tal, esse sábado, se for no sábado, né? Esse sábado não dá para ir porque tem piscina, porque tem o jogo de tal coisa, porque tem aniversário de tal coisa. Então nunca é importante a casa espírita na vida da criança e do jovem, nunca é o essencial, é sempre secundário. Se eu não tiver mais nada para fazer, eu levo. Se eu não tiver mais nada para fazer, eu vou na casa espírita. E Samitiba diz que pais que levam seus filhos à igreja não têm que buscá-los na penitenciária. Frase forte, né? Pais que levam seus filhos à igreja não têm que buscá-los na penitenciária. Não levando ao pé da letra, porque pode haver casos também de pais que levaram seus filhos à igreja e muitas vezes eles tiveram, por fim, também a penitenciária. E também o contrário, pais que não levaram na igreja e os filhos não foram necessariamente criminosos, mas a chance é muito maior de você ter uma educação saudável quando você tem a presença da espiritualidade na vida do jovem, da criança, né? No nosso caso, da casa espírita. Então, vale a pena mesmo, né? Não que seja seguro, assim, garantido 100% que a criança vai ser maravilhosa, vai ser um espírito iluminado, né? Não, porque ele é um espírito, ele vai ter a sua semeadura. E a semeadura na terra, né, como diz Jesus nas suas parábolas, ela tem um tempo, né? Então é a parábola do semeador, você está semeando. Agora, quando é que vai brotar? Depende de cada terra, mas estamos fazendo a nossa parte. Então, é a importância da evangelização, da mocidade, como um grupo saudável,
como um grupo afim, uma alternativa saudável de grupo, até para as questões da atividade que o jovem vai ter na casa espírita, vai se engajando nas atividades da casa, vai criando gosto, né, amorosidade pela casa, enfim. Para terminar, alguns exemplos rápidos aqui de grandes educadores, né, que nós conhecemos, como Pestalozzi, que foi um dos pais da educação, que foi o mestre, o professor de Kardec em Verdun, na Suíça, o próprio Kardec, né, Eurípides Barçanufo, um grande educador espírita, que fundou o primeiro colégio espírita do mundo, Kardec como grande educador, o codificador da doutrina, e Jesus, o nosso mestre, né, que sempre respondia uma pergunta com outra, que sempre conduzia o espírito a refletir, fazendo com que ele pensasse na sua intimidade, despertando nele a responsabilidade. Esperemos ter contribuído nesses momentos para esse momento de reflexão, né, em que nós falamos aqui rapidamente sobre a necessidade do diálogo e da evangelização infantil. Esse diálogo que deve ser aberto, deve ser fraterno, deve ser amoroso, sem imposições, de igual para igual, no sentido de ser espírito para espírito. Claro que estamos no papel de pais, nós no papel de pais e educadores, nossos filhos no papel de filhos. Então há um papel, mas não assim, eu sei mais, você sabe menos. Eu sou melhor, você não é. Não é assim, né? Somos todos aprendizes, estamos juntos. Claro que temos um pouco mais de experiência porque estamos encarnados há mais tempo, mas esses nossos filhos têm muita experiência como espíritos e nós podemos aprender muito juntos. Então, estar aberto sempre à conversa, sem conflitos nas conversas, né? Sem brigas, porque às vezes pode cair para a briga. Então, evitar momentos mais estressantes, mais tensão, aproveitar momentos mais agradáveis, né? No momento de lazer, às vezes aproveitar o contato com a natureza, aproveitar as lições da natureza. Você vai para a praia com seus filhos, quantas lições você não pode tirar? Em pequenos momentos de lazer, numa praia, numa chácara, com os animais, né? Ou num lago, ou numa montanha, aproveitando inclusive o cenário, quantas lições morais não dá para tirar? E isso a doutrina espírita tem muito a nos oferecer. Queremos muito agradecer a oportunidade de estarmos reunidos, espero ter contribuído e fico à disposição. Quem quiser entrar em contato conosco, a gente pode deixar depois aqui um contato, né? Ou também estamos aí nas redes sociais e no YouTube. Obrigado pela oportunidade. Uau, muito bacana. Então, que nós, espíritos encarnados, enquanto pais, saibamos transmitir valores morais, que saibamos demonstrar sempre amor, que nossa presença emocional seja sempre razão de crescimento e progresso para os nossos filhos, que também são seres espirituais como nós. Que nossos exemplos sejam os melhores, sempre com respeito, tolerância, amorosidade, fraternidade e solidariedade, conforme a doutrina espírita nos ensina. Que nunca percamos a oportunidade de dialogar com nossos filhos, que nunca se perca a chance de aproveitar cada minuto e a companhia deles, de amar intensamente, com uma convivência amorosa, educadora e tranquila, que nem sempre é possível, né? Que a espiritualidade nos intua sempre a sermos bons exemplos, aqueles espíritos que vieram a nós como filhos. Que nosso lar seja abençoado e é um lugar cheio de valores, hábitos sadios e muita paz. Gratidão, Senhor, pela família que temos, gratidão pelo dia de hoje. Gratidão a você, Osmar. Muito obrigado por tão valiosos ensinamentos. Eu amei. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Abraços a todos. Obrigada.